Capítulo 830. O espelho no travesseiro de Klein brilhava com uma luz aquosa enquanto pontos de luz prateados se reuniam para formar as palavras. Exaltado grande mestre, seu servo leal e humilde, a Rhodes, está constantemente a seu serviço. Klein ficou ao lado da cama e olhou para o espelho antes de perguntar calmamente: onde está o caderno da família Antigonos localizado atrás do portão Chanes da Catedral do Santo Samuel? Ele queria confirmar a localização para que pudesse ir diretamente para seu alvo e completar seu plano no menor tempo possível. Com isso, poderia evitar todos os tipos de acidentes. O texto prateado se distorceu na superfície do espelho, formando uma nova linha de texto. É um artefato selado de grau 1. Será à direita no porão 2. Não consigo ver nada mais específico. Klein acenou ao dizer: é a sua vez de perguntar. A Rhodes imediatamente dispersou as palavras e apresentou uma nova pergunta. Que outras instruções você tem? Se fosse em qualquer outro momento, Klein definitivamente teria zombado mentalmente, mas sua mente de alto nível o fez acenar. Apenas cuide da minha ilusão como antes para lidar com qualquer acidente. Tudo bem, mestre. A Rhodes não hesitou em dar uma resposta e acrescentou: vou segurar meus instintos. Juro-te, o grande governante acima do mundo espiritual. Klein assentiu suavemente, deu 2 passos à frente e fez o espelho se parecer com Duane dantes. A imagem ficou cada vez maior até parecer real. Depois de alguns pequenos ajustes, Klein fez a imagem deitar na cama como se já estivesse dormindo. Nesse momento, ele viu Duane dantes virar a cabeça e sorrir para ele com um olhar brincalhão. Ao mesmo tempo, estendeu as mãos e puxou o cobertor em direção à cabeça. Reticências. Sem uma palavra, Klein se transformou no aventureiro frio e louco, German Sparrow, enquanto a fome rastejante em sua mão esquerda se tornava transparente. Seu corpo rapidamente se afastou quando viajou para o outro extremo da rua Phelps, onde ficava a Catedral do Santo Samuel. Depois disso, caminhou até a praça cheia de pombos durante o dia, e se escondeu em um canto sob o disfarce das sombras. Pouco tempo depois, um grupo de fiéis que assistiram à missa saiu da catedral. Em pouco tempo, os servos começaram a deixar a catedral com todo tipo de itens diversos, caminhando até as lixeiras de um beco. Várias pessoas estavam lidando com as fezes que foram encontradas no local onde as carruagens estacionaram. Nesse momento, o corpo de um servo tremeu repentinamente antes que ele baixasse a cabeça. Ele começou a limpar seriamente a área, e até mesmo caminhou proativamente em direção à praça como se quisesse limpar o lixo lá. Ele lentamente se distanciou dos outros até chegar a uma área escura. Quando os outros servos pararam de colocar sua atenção nele, uma mão de repente se delineou e estendeu para fora do vazio, agarrando-o pelo ombro e fazendo com que seu corpo se afastasse para o nada. Klein havia viajado diretamente para um condomínio barato de 2 quartos no Burgo Leste. Havia se teletransportado há alguns dias com outra identidade para alugá-lo. A habilidade de um viajante é realmente conveniente. O único problema é que eu preciso que um pirata sacrifique sua vida toda vez. Klein satirizou para aliviar sua ansiedade enquanto fazia o servo deitar na cama. Em seguida, ele pegou um longo frasco de metal e jogou nele. O servo pegou e puxou a rolha antes de engolir o remédio nele. Em poucos segundos, ele caiu em um sono profundo quando Senor apareceu ao lado. Klein observou o servo na cama enquanto seu corpo subitamente amolece como se ele tivesse se transformado em um monstro carne. No entanto, não se liquefez. Depois de alguns momentos, ele instantaneamente encurtou sua altura em 15 centímetros enquanto sua pele escurecia de cor.
Suas feições faciais se moveram e, logo, ele se transformou no servo. E nesse momento, Senor já havia tirado a roupa do servo. Sem perder tempo, Klein rapidamente mudou para aquelas roupas e moveu os itens da cigarreira ferro. Pegando a vassoura e examinando a área antes de confirmar que não havia problemas, ele fez Senor retornar a moeda de ouro antes que baixasse o braço esquerdo e estendesse os dedos. Ele viu a fome rastejante produzir um efeito de transparência indescritível. Depois de se teletransportar de volta para o canto escuro, Klein dobrou as costas e começou a limpar a área seriamente. Passo a passo, ele se aproximou dos servos ocupados, mas manteve uma distância deles para evitar que alguém conversasse com ele, o que aumentaria suas chances de ser exposto. Depois de cerca de 30 minutos, os servos se reuniram e entraram na Catedral do Santo Samuel e viraram uma porta lateral. Distante dos sacerdotes, um servo esticou os braços e disse: "Que cansaço!" Klein fingiu não parecer interessado na conversa devido ao seu cansaço enquanto acenava com a cabeça sem participar da conversa. Logo, voltaram para os aposentos dos servos. Era composto por 2 quartos bastante grandes, com muitos beliches dentro. Ao lado de cada cama havia um guarda-roupa e um baú. Klein ficou imediatamente no prejuízo. Ele não sabia se ia para a esquerda ou para a direita. Felizmente, era um vidente. Ele só podia confiar em sua intuição espiritual em assuntos que não envolvessem os Beyonders ou domínios misteriosos. Além disso, ele ainda estava segurando uma vassoura. Por isso, fingiu escorregar a mão e secretamente fez uma busca por vara radiestésica. Ele recebeu uma revelação de que deveria seguir em frente. Quando entrou na sala à direita, Klein deliberadamente diminuiu um pouco, observando as ações dos outros servos. Em seguida, ele os imitou colocando a vassoura na região atrás da porta. Depois, foi ao banheiro comum lavar o rosto, enxaguar a boca e lavar os pés. Depois que completou tudo isso de maneira lenta, a cama que lhe pertencia revelou-se, a cama que não estava ocupada. Deitado na cama, Klein finalmente se sentiu aliviado enquanto suspirava secretamente de alívio. Os servos estavam todos exaustos e, em pouco tempo, adormeceram, produzindo uma sinfonia de roncos. Klein manteve sua consciência e muito lentamente removeu a fome rastejante. Dobrando-a em uma forma minúscula, ele a enfiou dentro da cigarreira de ferro, juntando-a com o apito de cobre de Azik e a moeda de ouro de Senor. Os segundos se transformaram em minutos, pois ele achava impossível dormir devido à ansiedade. Tudo o que podia fazer era contar com a cogitação para se forçar a dormir por algumas horas. Ele acordou em um horário específico e liberou Senor. A aura fria dessa marionete rapidamente se fundiu com os arredores à medida que os fios do corpo espiritual colapsavam para dentro, gradualmente se tornando pretos sem quaisquer origens. Ainda pode ser controlada. Klein assentiu com a cabeça e fez com que o espectro usasse os vitrais no alto e os azulejos de pedra brilhante para chegar à escadaria que levava aos guardiões acima. Ele acreditava que se Senor não tivesse sido contaminado antes do tempo, fazendo com que o selo central do portão Chanis pensasse nele como um dos seus, ele definitivamente teria reagido e o limpado. Como poderia um espectro ter a capacidade de se mover livremente na catedral de uma igreja ortodoxa? E devido à aprovação do selo central e à interferência do anjo de papel, o arcebispo de nível semideus que dormia em algum lugar da catedral não foi alertado. Sob o controle de Klein, e usando as sensações da contaminação, o invisível Senor caminhou lentamente até o segundo andar antes de virar à esquerda e encontrar a residência dos guardiões. É segunda-feira amanhã. O turno de segunda-feira desta semana provavelmente é feito pelo guardião que conheci primeiro.
Klein havia descoberto há muito tempo a lista, então fez o espectro revestido de vermelho escuro furtivamente passar pela porta de madeira e flutuar em diferentes salas para identificar o alvo. Como havia apenas algumas pessoas dentro, ele rapidamente encontrou o velho pálido com pele facial solta, cabelos esparsos e um nariz grande. Senor imediatamente tirou um frasco de sedativo e o colocou ao lado. Então, antes que o guardião sentisse qualquer coisa, ele o possuiu. O guardião, que estava em sono profundo, perdeu o controle sobre seu corpo antes mesmo de acordar para resistir. Tudo o que podia fazer era abrir seus olhos azul acinzentados e observar-se lentamente pegar o frasco e retirar a rolha. Em seguida, bebeu líquido. Seu corpo convulsionou anormalmente enquanto seus órgãos pareciam estar envolvidos em uma luta violenta. Depois de 1 minuto inteiro, ele lentamente ficou mole e fechou os olhos novamente, entrando em um sono sem sonhos. Depois de fazer tudo isso, Senor deixou o corpo do guardião e usou todos os tipos de superfícies reflexivas para pular de volta para os aposentos dos servos antes de entrar no corpo de Klein. Klein imediatamente emitiu uma aura fria, morta e distante, até mostrar uma expressão severa. Levantou-se lentamente da cama e saiu silenciosamente dos aposentos dos servos. Nas sombras e murais que não eram iluminados pelo luar, ele caminhou até o 2º andar e entrou no quarto do alvo. De pé ao lado da cama, Klein, enquanto na aparência de um servo, lentamente cresceu mais alto à medida que seus cabelos se tornavam grisalhos e esparsos, enquanto seu nariz aumentava significativamente. Em apenas alguns segundos, ele parecia idêntico ao guardião que apenas bebeu o sedativo. Até sua aura era idêntica. Trocando o casaco negro que foi colocado ao lado, Klein moveu as roupas do guardião e do servo para debaixo da cama e deitou-se enquanto observava o tempo. Às 5:30, acordou antes do tempo, terminando o pão branco que tinha preparado na noite anterior e bebeu um copo de água. Ele, então, olhou baixinho pela janela. Assim que o dia raiou, Klein manteve seu estado de impasse e saiu pela porta. Ele foi até o 1º andar e, seguindo o caminho que havia verificado anteriormente, fez uma curva à esquerda. Depois de caminhar por um momento, não ficou surpreso ao ver um padre. Esta foi sua experiência como ex-falcão noturno, portanto, Klein não estava muito preocupado por não conseguir encontrar o caminho. O padre estava do lado de fora de uma porta secreta que levava para o subsolo. Ao levantar a mão direita, bateu 4 vezes no sentido horário em seu peito e disse: "Que a deusa te abençoe." "Louvada seja a dama", Klein respondeu rouco e igualmente desenhou uma lua carmesim. Ele não ficou mais e passou pelo padre. Sob as lâmpadas que forravam as paredes, desceu a escadaria e chegou ao cruzamento. Com base em sua compreensão de seu ambiente, Klein acreditava que virar à direita deixaria a catedral, e provavelmente levaria a empresa de segurança disfarçada ou outra organização pertencente aos falcões noturnos. Por isso, não hesitou em virar à esquerda. Nesse momento, viu um homem usando uma luva vermelha passar. O homem vestido casualmente tinha cabelos pretos e olhos verdes com looks bonitos. Ele era ninguém menos que Leonard Mitchell.